pessoal, o objetivo desse vídeo aqui é demonstrar como construir uma curva de escoamento, ou seja, como pegar aqueles dados que foram obtidos no ensaio de compressão e transformar eles primeiro num gráfico de tensão verdadeira, onde a gente pode obter o KF0 e a partir desse gráfico a gente possa transformar em curva de escoamento. E a partir dessa curva de escoamento a gente possa transformar ela numa equação da tensão de escoamento, ou seja, o Kf, que é uma função que representa a curva de escoamento. Essa planilha foi dividida em duas tabelas. Na tabela do lado esquerdo estão os dados do corpo de prova. Nessa tabela foram colocados 3 dados muito importantes sobre o corpo de prova. O primeiro é a altura inicial. Essa informação a gente coloca através dos dados que são tirados lá do painel de controle. A segunda informação importante dessa tabela é a área inicial. Vejam que sempre que tem um símbolo seguido de 0, significa que esse símbolo representa um valor inicial da nossa variável, do nosso corpo de prova. Para calcular a área inicial, a gente usa essa equação que diz que a área inicial é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então basta inserir a função para que o programa faça o cálculo. E por último, aqui nessa tabela, nós temos aqui o volume inicial do corpo de prova, V0. Para obter esse valor, use essa equação em que o volume inicial é igual a altura inicial vezes a área inicial. Então basta colocar a função altura inicial vezes área inicial e o programa irá apresentar o resultado. A segunda parte da planilha é a tabela onde serão colocados os dados do ensaio. Essa tabela foi dividida em 8 colunas. A primeira coluna, a coluna E, é apenas para a numeração das linhas. As colunas F, G, que estão em amarelo, é onde a gente vai colocar os dados do ensaio, que são a variação da altura do corpo de prova e a força. As demais colunas aqui, H até a L, são os dados, são onde a gente vai colocar as equações para transformar os dados de entrada, que sejam eles tanto os valores das dimensões do corpo de prova e outras informações relevantes. A coluna H é uma coluna onde a gente vai colocar, da mesma forma que foi colocado aqui na coluna F, que fala em variação do deslocamento, a gente vai colocar aqui, só que a gente vai ter que zerar essa variação do deslocamento, ou seja, ela vai iniciar em 0. Em muitos casos, os dados que a gente pega lá do ensaio, ele não vem zerado. E vai ser explicado como se faz isso mais adiante. A gente vai fazer essa correção. Por enquanto, eu só vou explicar qual é a função dessas colunas, qual é a variável que a gente vai estar calculando ali dentro, e depois eu vou demonstrar como que se faz para colocar essas transformações dentro de cada coluna. A coluna I é a altura instantânea. A coluna J é a área instantânea, que é representada pela letra A, e é medida em milímetros quadrados.
coluna K representa a deformação verdadeira. É representada pela letra grega Φ. E a coluna L é a tensão de escoamento, representada pela letra KF. Para usar a planilha modelo é muito simples. O primeiro passo é copiar os dados que foram exportados lá do sistema de controle da máquina de ensaio didática. A gente vai selecionar agora aqui uma planilha. Ó. Aqui está o resultado de um ensaio que foi realizado lá na MDTech. Eu quero mostrar esse resultado porque ele apresentou uma diferença em relação aos outros ensaios. Vejam que existem duas colunas, uma de deslocamento e uma de força. Bem, o sistema da MDTech ele foi programado para iniciar o processo de armazenamento do banco de dados e gerar essas planilhas com os resultados dos ensaios, sempre no momento em que tocar o corpo de prova. Entretanto, né, em alguns momentos pode ocorrer alguma falha por questão de oscilação do próprio sensor, enfim, e o sistema não conseguir zerar no momento exato em que toca o corpo de prova. Então a gente apenas vai ter que fazer uma pequena avaliação antes de copiar aqui os dados e considerar algumas possibilidades, né? Por exemplo, nesse ensaio aqui, ó, a linha 1, ela marca o deslocamento em 6,66 já. Provavelmente o sensor não zerou no início do avanço da matriz, mas zerou o sensor de força, né? A célula de carga. A gente pode observar que a força inicial é zero, né? Ocorreram aqui, ao longo das leituras, ocorreram umas pequenas oscilações, que é normal em qualquer máquina de ensaio. Mas o valor do deslocamento aqui, da variação, né, do deslocamento, ela já iniciou acima de zero, né? O que a gente observa aqui é que a gente vai pegar os valores, na verdade, a partir aqui da linha 18 aqui, 17 e 18, onde realmente são dados após tocar o corpo de prova, né? Então, nós devemos copiar, são esses dados aqui, ó. A gente seleciona até a última linha, clica com o botão direito em cima da seleção e copia. Feito isso, a gente parte para a nossa planilha modelo. A gente pode colar bem aqui, ó, na linha F5, ó, e os dados já foram colados e estão prontos para ser trabalhados. A gente pode centralizar aqui. Então, o primeiro passo depois que a gente colou aqui os dados do ensaio é trabalhar com as colunas restantes aqui, inserindo as equações corretas. Como eu havia falado antes, essa coluna ΔH, ela é a mesma coluna dessa ΔH da coluna F aqui, ó. Só que a gente vai ter que iniciar em zero aqui. E na próxima coluna, a gente insere uma equação que é a diferença entre um valor, né, com o anterior, ó. Então veja que aqui eu vou jogar a diferença, né?
e ainda somar com aquele zero ali, ó. Por que isso? Porque, como eu comentei, em muitos casos o ensaio não inicia a variação do deslocamento em zero, ó. Então veja que entre a linha 0 e a linha 1, o valor do deslocamento que ocorreu aqui foi de 0,005, só que ele não iniciou em zero. Então, com a coluna H é que a gente corrige essa situação. Então, feito isso, a gente pode pular para todas as outras linhas da coluna, dando 2 cliques nesse quadradinho à direita aqui. Então, vejam que agora a variação do deslocamento iniciou em zero. E aí está feita a correção dessa variação. A coluna I, como eu já havia comentado, é a altura instantânea, medida em milímetros. Para encontrar o valor da altura instantânea, a gente usa a seguinte equação. A altura instantânea é igual à altura inicial menos a variação da altura. Lembrando que a variação da altura a gente pega lá do valor que o sensor registrou, que agora é a coluna H. Então, vamos colocar aqui igual a altura inicial, está aqui no lado esquerdo, menos o ΔH da coluna H. Um detalhe aqui nesse cálculo é que precisa fixar a altura inicial. No Excel, a gente faz isso colocando um cifrão antes da letra e um cifrão antes do número da coluna. Feito isso, a gente dá um Enter e ele já faz o cálculo. Para repetir essa operação até o final, é 2 cliques no canto direito inferior da célula. Vejam que ele repete até o final. A coluna J é o cálculo da área instantânea. Para fazer esse cálculo, seguimos esta equação, em que a área instantânea é o volume inicial dividido pela altura instantânea. Como é que a gente chegou nesse valor aqui? Isso aqui é possível porque a gente usou a lei da constância de volume, aqui à direita, ó. Veja que a lei da constância de volume, ela define que o volume inicial deve ser igual ao volume final. Portanto, se o volume é a altura inicial vezes a área inicial, tem que ser igual também à altura instantânea, ou altura final, vezes a altura vezes a área final, ou área instantânea. Utilizando essa equação, isolando a área instantânea, temos que ela fica igual a altura inicial vezes a área inicial dividido pela altura instantânea. Como altura inicial vezes área inicial igual a volume, então temos por fim essa equação aqui, em que a área inicial é igual ao volume inicial, em que a área instantânea é o volume inicial dividido pela altura instantânea. Então vamos lá, igual volume inicial, está aqui do lado,
dividido pela altura instantânea. Onde está a altura instantânea? Está aqui na linha I, coluna I. Está aqui na coluna I. Feito isso, só precisamos fixar aqui o valor do volume, colocando o cifrão antes da letra e antes do número. Feito. Então veja que a área inicial, a área instantânea, então vejam que a área instantânea ela ficou igual à área inicial, pois na primeira linha não houve nenhuma transformação. Vamos agora copiar para as próximas linhas. Clica 2 vezes, canto inferior, e tá aí. Então já foi calculada a área instantânea para todas as leituras. A próxima coluna aqui é a deformação verdadeira. Φ, calculado pela equação φ igual a logaritmo da razão entre a altura instantânea pela altura inicial. Então vamos lá. Igual ln da altura instantânea dividido pela altura inicial. Aqui na tabela esquerda. Não podemos esquecer de fechar o parênteses. E fixar o número através do cifrão antes da letra e antes do número. Feito. Agora é só repetir. Notem que fica negativo esse valor. Então, o ideal, no caso da compressão aqui, é a gente fazer, para ficar tudo positivo, a gente inverter, a gente multiplicar por menos 1. Notem que os valores ficam negativos. Para a gente poder trabalhar com números positivos aqui no gráfico depois, é bom a gente multiplicar tudo por menos 1 e repetir o resultado em todas as linhas. Por último, temos a coluna L, que é a tensão de escoamento, representado pela equação Kf igual a força dividido pela área. Então, a força está aqui na coluna G, dividido pela área instantânea, coluna J, 5. Só repetir. Feito isso, agora a gente pode começar a criar o gráfico.
Bem, o próximo passo agora é construir a curva de escoamento. Essa curva a gente faz com os dados da deformação verdadeira e com a tensão de escoamento. Primeiro eu vou fazer uma curva completa, utilizando todos os dados dessas duas colunas. Para isso, basta selecionar as duas colunas até o final, aqui. Selecionando as duas colunas, a gente vai no menu Inserir. Aqui na região onde são os gráficos, a gente insere o gráfico de dispersão com linhas suaves. Aí, ó. É a curva completa do ensaio. A gente pode alterar aqui o modelo, colocar um layout diferente, optar pelo layout 1, aonde a gente consegue colocar nome nos eixos, né? Aqui em cima pode excluir esse título, aqui pode excluir essa legenda, para o gráfico ficar melhor, né? Então aqui seria o gráfico completo. Porém, o que a gente quer agora é determinar na região de escoamento qual é a equação da tensão de escoamento. A gente quer achar essa equação onde diz que a tensão de escoamento é igual a C vezes a deformação elevado a N. C é um coeficiente de resistência e N o coeficiente de encruamento. Então nós vamos ter que fazer um novo gráfico, selecionando a partir de uma deformação, ó, aqui na coluna de deformação, a gente vai observar que na região de 0,25 a gente vai selecionar para fazer um novo gráfico. Então podemos selecionar até o final de novo. Vamos inserir gráfico de dispersão, dispersão com linhas suaves. Então vejam que aqui agora a gente tem o mesmo gráfico, só que ele está utilizando só a região em que a deformação é em torno de 0,25 em diante. Lembrando que o gráfico, né, como a gente fez aqui, o gráfico completo, com todos os dados do ensaio, a gente tem duas regiões ali. Uma região onde tem uma baixa deformação, mais ou menos nessa região aqui, né? Essa região aqui. E uma segunda região onde a gente tem uma deformação maior, que a gente pode chamar de alta deformação, que é essa área toda aqui que segue, ó. Então por isso que foi pegado para construir aqui a equação de escoamento, a equação da tensão de escoamento a partir de 0,25, que é onde a deformação é maior. E normalmente é a deformação mais utilizada em caso de fabricação de peças por conformação. Então, para gerar a equação da tensão de escoamento, vamos utilizar o gráfico em que pegamos só a região de alta deformação. Nesse gráfico, vamos selecionar as linhas do gráfico e com o botão direito, vamos selecionar no menu Adicionar linha de tendência. Nessa janela que se abre, vamos escolher aqui no tipo de tendência o tipo potência. E em seguida, mais embaixo, selecionamos a opção Exibir equação no gráfico. Feito essas duas escolhas,
pode se fechar. Note que foi gerada uma função do tipo y igual a vezes x elevado a n. Essa equação ela é uma representação da tensão de escoamento. Portanto, para obter a equação da tensão de escoamento, é só fazer uma substituição direta dos valores encontrados aqui nessa equação, em que y representa a tensão de escoamento, A representa coeficiente de resistência, o x representa o φ, que é a deformação verdadeira, e n representa n, que é o coeficiente de encruamento do material. O que eu quero mostrar agora é como determinar a tensão de escoamento inicial, ou seja, o KF0. O KF0 é a tensão exata, é a tensão no momento em que a deformação passa a ser uma deformação permanente, ou seja, quando começa o escoamento do metal. Então nós vamos passar para aquele gráfico completo da curva de escoamento. Vamos formatar aqui a linha do gráfico. Então, selecionando aqui essa linha do gráfico, a gente vai formatar o contorno da curva. Vamos deixar um pouquinho mais fino aqui a linha. Aí. Deixar mais fino para a gente poder perceber o seguinte. Existe uma norma da ASTM que diz que para a gente determinar esse valor inicial da tensão de escoamento inicial, a gente deve traçar uma linha paralela à linha paralela à região elástica e deslocar 0,02 no eixo X, ou seja, no eixo da deformação. Deixa eu botar em vermelho aqui para perceber melhor. Então, eu traço uma linha paralela aqui à região elástica e desloco 0,02. Só que para fazer esse deslocamento de 0,02 ele é um pouco mais complicado, porque eu não consigo determinar aqui onde está esse valor, um valor muito pequeno. O que eu vou fazer é o seguinte: vou colocar em cima do gráfico aqui a linha e vou fazer agora uma função para deslocar a curva de escoamento para trás, 0,02, que vai facilitar a nossa vida. Vamos lá, então, botão direito em cima do eixo X. Aqui na opção eixo vertical cruza em. Segunda opção aqui é valor do eixo. A gente coloca 0,02. O que vai acontecer? A curva foi deslocada 0,02, ou seja, o gráfico todo para a esquerda. Foi para a esquerda. Então veja que agora a nossa linha, essa linha vermelha que antes estava em cima, ela está numa posição à frente. E essa intersecção entre essa linha paralela com a curva de escoamento, neste ponto é que está então a tensão de escoamento inicial.
Então, para poder perceber isso, nós vamos agora ter que dar um zoom. E agora vamos clicar no ponto de intersecção. Ó. Selecione o ponto, passando com o mouse em cima desse ponto. O Excel exibe as coordenadas x e y do ponto. Então vejam que a coordenada em que esse ponto está é 0,04503 no eixo x, o eixo da deformação, e no eixo y, que é o eixo da tensão de escoamento, ele marca 122,25. Então, 122,25 representa o KF0, ou seja, a tensão de escoamento inicial desse material. Vamos voltar o zoom à janela ao estado normal e vamos colocar aqui KF0 122,25 newtons por milímetros quadrado. Então, esse valor é a nossa tensão de escoamento inicial do material, é o ponto em que inicia o escoamento do metal. Um abraço e até a próxima aula.